Bom dia, alunos! Nós vamos hoje começar atendendo o pedido de alguns alunos que solicitaram mais explicações em relação a cálculo determinante e operações envolvendo determinante. Para isso, nós resolvemos, então, pegar o exercício 66 do nosso livro e que ele diz o seguinte: resolva em R a inequação. O que é resolver em R? É verificar um valor de x real que satisfaça aquela inequação. E essa inequação é o quê? Do lado esquerdo nós temos um determinante de ordem 3, então ele é 3 por 3, eu posso resolver pela regra de Sarri. E o da direita é um determinante 2 por 2, bem tranquilo para resolver também. O detalhe que nós temos que prestar atenção é que eu tenho a incógnita e eu tenho que ter habilidade para trabalhar com essa incógnita para não incorrer em erro nem ter problema com relação aos sinais. Então, olha só, quando eu pego esse primeiro determinante aqui, esse primeiro determinante ele vai me mostrar que eu posso duplicar essas duas primeiras colunas. Duplicando essa coluna, nota que a primeira coluna é o que? 3x2. Eu vou duplicar 3x2. A segunda coluna, 1 menos 2, 0. 1 menos 2, 0. E eu vou pegar a multiplicação dos elementos na diagonal principal. Então, 3 vezes menos 2 vezes menos 1, 6. E todas as paralelas dela. 1 vezes 3 vezes 2, 6. 2 vezes x vezes 0, 0. E em relação à diagonal secundária, eu faço a mesma coisa. 2 vezes menos 2 vezes 2, menos 8. 0 multiplicado por qualquer valor vai dar 0. Menos 1 vezes x vezes 1 vai dar menos x. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar os valores da diagonal principal somados, né? Então, 6 mais 6 mais 0, está aqui, ó, 6 mais 6 mais 0. E vou somar todos esses valores e subtrair a soma também dos outros valores da diagonal secundária. Então, eu vou subtrair o quê? Menos 8 mais 0, menos x. Fazendo essa operação, 6 mais 6, 12. 12 mais 8, 20. Menos x, como tem esse sinal de menos na frente, mais x. O segundo determinante, ele é mais simples, porque é só a diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, 2 vezes 2x mais 3, menos 1 vezes 1, menos 1, como eu vou subtrair, fica mais 1. Aplico aqui a distributiva, 2 vezes 2x, 4x, 2 vezes 3, 6. Então, aqui desse lado eu tenho 4x mais 7. Então, nota que disso tudo aqui, o que eu tenho de operação? 20 mais x maior que 4x mais 7. Eu deixo as incógnitas do lado esquerdo. Então, como é que vai ficar? X menos 4x maior do que 27 menos 20. Então, menos 3x maior do que 13. Nota que quando eu faço menos x maior que 13 terços, menos x maior que 13 terços, não é o valor de x, de menos x que eu quero o valor de x, então eu tenho que multiplicar por menos 1. Quando eu multiplico tudo por menos 1, eu inverto o sinal. Então, x menor que 13 terços. E esse, então, é o resultado desse nosso primeiro exercício de hoje. O segundo exemplo que nós vamos trazer é o exemplo número 69,
onde nós temos uma matriz A i j, quadrada de ordem 3, e que a ij é igual a i vezes j mais 2 vezes i para todo a ij. Calcular o determinante de A. Nota que nesse momento aqui, eu tenho que recuperar todo o conteúdo que nós tivemos desde lá do início, porque a primeira coisa que eu tenho que fazer é montar a minha matriz genérica e a partir da genérica encontrar os valores dela. Então, como é que a gente vai fazer aqui? A minha matriz genérica A vai ser A11, A12, A13. Segunda linha, A21, A22, A23. E a terceira linha, A31, A32, A33. Então, vamos ter que pegar a lei de formação e começar a verificar cada elemento em separado para depois colocar no lugar. Então, se a nossa lei de formação multiplica o i pelo j e soma com o dobro do i, então como é que eu vou fazer? I vezes j mais 2 vezes o i. 1 vezes 1 mais 2 vezes 1, 3. Nota que aqui eu tenho o i vezes o j, o i é 1, o j é 3, e 2 vezes o i. O i vai ser, no caso da primeira linha, sempre vai ser 1. No caso da segunda linha, o i passa a ser 2. Por isso que eu tenho aqui, olha, 2 vezes 1, que é i vezes j, mais 2 vezes i. O meu i, no caso, vai ser 2. Ele vai ser 2 aqui e vai ser 2 nos dois subsequentes, ó, nesse e nesse seguinte aqui. E o A31, ele vai ser 3 vezes 1 mais 2 vezes 3. Nota que aqui eu já estou na terceira linha. Então, quais são os elementos dessa minha matriz? 3, 4, 5, 6, 8, 10, 9, 12 e 15. Por um motivo que vocês vão ver um pouquinho mais à frente, nós vamos tratar sobre isso, provavelmente já nos próximos capítulos da nossa aula, eu já sei de antemão que esse determinante vai ser 0. Por quê? Porque as linhas são proporcionais. Então, se eu pegar a segunda linha, ele é o dobro da primeira, e a terceira linha é o triplo da primeira. Quando isso acontece, o determinante é sempre 0. Mas se eu não lembro disso, o que eu posso fazer? Usando a regra de Sarros, eu vou fazer o cálculo. À direita, então vai dar 360, mais 360, mais 360, menos 360, 360, 360. Como é que eu consigo chegar nesse 360? 9 vezes 8 vezes 5. 12 vezes 4, vezes 10 vezes 3. 15 vezes 6 vezes 4. Do mesmo modo, ó, 3 vezes 8 vezes 15, 4 vezes 10 vezes 9, 5 vezes 6 vezes 12. Lembrando que o que eu dupliquei aqui? A primeira e segunda colunas. Sendo assim, ele vai somar, né? 360 mais 360 mais 360, menos 360, menos 360, menos 360, que vai dar 0. Para a gente finalizar, um terceiro exercício bem interessante é o exercício 73. Dado x é um determinante, onde eu tenho 1, 5, 2 e 9. O y, determinante de menos 1, 3, 0 e 2. E um z, que vai ser o determinante de menos 2, menos 3, 6 e 10. Calcule o número real a, que vai ser igual a x ao quadrado menos 2 vezes y mais z sobre 2. Quando a gente olha, parece ser um pouco preocupante com a quantidade de cálculo, de expressão que tem. Mas só que eu já sei de antemão que aquele determinante do x vai ser um número real. O determinante do y também vai ser um número real. E o determinante do z também vai ser um número real. Então, o que eu vou ter que fazer? Primeiramente, calcular cada determinante em separado. E depois que tiver calculado esses determinantes, aí sim substituir nessa fórmula que tem aqui.
Então vamos lá, vamos ao primeiro determinante. X igual. Eu faço determinante da seguinte forma. Diagonal principal menos a diagonal secundária. 1 vezes 9 menos 2 vezes 5. Então, 9 menos 10 menos 1. O y. Y vai ser diagonal principal menos a diagonal secundária. Sempre se resolve dessa forma, quando é 2 por 2. Então, menos 1 vezes 2, que vai dar menos 2, menos 0 vezes 3, que é 0. Então, menos 2 menos 0, menos 2. E o z? Do mesmo modo, menos 2 vezes 10, menos. Aqui a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque eu tenho o menos 3 ali. Então, ele vai acabar invertendo o sinal. Então, eu vou ter menos 20 mais 18. Então, menos 20 mais 18, menos 2. E com isso, eu já tenho todos os valores. E aí eu posso substituir. Qual é o valor do x? Menos 1. Então, por isso que eu tenho ali, menos 1 ao quadrado. O menos vai dentro do parêntese, porque o menos faz parte do x e não da fórmula. Menos 2 vezes menos 2. Menos 2 faz parte da fórmula. O menos 2 que está ali dentro do parêntese, ele na realidade, ele faz parte do meu y. Esse aqui, ele faz parte do meu y. Mais o meu z. O meu z é menos 2. Então, menos 2 sobre 2. Eu noto que quando eu tenho um número negativo elevado ao quadrado, vai dar positivo. Então, eu tenho 1. 1 mais 4. 1 mais 4 vai dar 5. 5 mais menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Então, 5 menos 1, 4. Sempre que vocês tiverem dúvida em algum exercício ou tiverem alguma sugestão de exercício, poste no fórum ou manda uma mensagem para o professor, que aí eu pego esse exercício que está em dúvida e utilizo em sala de aula como uma forma de exercitar. Eu posso gravar o vídeo da resolução desse problema específico. Eu preciso que vocês acompanhem as aulas, que façam os exercícios, entrem no fórum e participem. Como tarefa, eu vou deixar para vocês fazerem esse exercício aqui de número 74 e 76. 74 e 76. E se tiver mais alguma dúvida, por favor, me mandem a dúvida no fórum para eu poder resolver no próximo vídeo.